Bom dia. Eu é que quero aqui agradecer o convite. O tema para o qual eu fui convidada a falar é um tema que me estimula muito, né? Pensar as relações políticas, da movimentação política da sociedade, do país, não é? E as interlocuções que isso faz especificamente com as produções estéticas e de arte. Gosto muito de falar desse tema, como gosto muito de falar do tema da formação do professor, porque não é o meu campo específico de pesquisa. O meu campo específico de pesquisa é o currículo, são as relações éticas. Bem, a ética é uma questão política, mas sempre que eu falo sobre as relações de política e arte e as relações de formação de professor, eu me sinto autorizada a falar com uma certa liberdade. Falo também do lugar da minha experiência pessoal, das minhas observações, né? O que eu acho que é um grande ganho, né? É uma área que me permite, eu me sinto livre para escapar um pouco dos rigores acadêmicos e científicos. Eu ia pedir para vocês sentarem um pouco mais próximo. Eu, na verdade, gosto muito de... Eu gosto muito de uma roda de conversa. Eu sou de São Paulo, eu acho que é por isso que eu me adaptei bem ao Rio de Janeiro, porque eu prefiro botequim do que barzinho. Está ótimo. Aqui a minha tela está ótima. Está perfeito. Isso, eu acredito muito numa roda de conversa. Acho que, às vezes, uma roda de conversa tem maior poder de multiplicação do que uma grande comunicação ou o formato de auditório, né? Porque aqui a gente pode conversar. Bem, eu estou trazendo esse tema para vocês, que vocês estão vendo aí na tela, autoridade, poder e autoria. Na verdade, isso é fruto, e vocês vão sentir que tudo está um pouquinho recortado. Isso é fruto de algumas coisas que eu estou formulando muito recentemente, a partir de um capítulo que eu escrevi para um livro há um ano atrás, chamado Autoridade e Poder, né? E, mais recentemente, bem recentemente mesmo, eu acho que a partir desse semestre, eu comecei a pensar as relações disso que eu tinha discutido em Autoridade e em Poder com a questão da autoria, que, para mim, é a grande questão da arte. Nesse sentido, assim, previamente, né, para colocar um pouco de onde eu falo, a gente tem pensado muito a arte como aquela produção humana que permite o exercício da criatividade. Esse é um lugar do qual eu já não estou muito segura, né? Eu tenho aqui comigo que a criatividade ela tem que ser condição humana. O sujeito humano que não é criativo, ele está num estado patológico. Eu penso que, se a gente levar ele para o psiquiatra, ele não vai estar bem, independente da área que ele atue. Então, assim, eu penso que um engenheiro, quando cria um sistema de freio ABS para melhorar o tradicional sistema a disco, ele está criando. Então, assim, na verdade, as pessoas que estão bem, que estão realizando, que estão bem na condição humana, elas estão sendo capazes de criar nas suas áreas. O que me parece que distingue a arte é menos a questão... deixa eu ver aqui se eu consigo... De vez em quando eu vou mexer aqui. É menos a questão da criação e mais a questão da liberdade de autoria que a gente tem no campo específico da arte, justamente porque a arte pode fugir ao rigor, né? O freio ABS não pode fugir ao rigor. Eu estou aqui falando de engenharia mecânica e eu sempre trago como exemplo que o engenheiro mecânico pensou para a Fórmula 1 um novo sistema de câmbio para agilizar o carro. E uma falha nesse sistema de câmbio matou a Ayrton Senna. Então, assim, há determinadas áreas em que o rigor é impeditivo, ele é normativo do processo criativo. Eu diria até que deve ser mais difícil criar para o engenheiro do que para mim, porque eu gozo da liberdade de criação. Ele não, ele tem que conseguir criar
a partir de um sistema normativo às vezes, muito rígido. Então, esse é o lugar um pouco que eu estou pensando, a arte como lugar não de criação, mas lugar que lhe permite maior liberdade nos processos criativos e, portanto, por excelência, como lugar de autoria. Né? Vamos lá. Bem, esse foi o resumo que eu mandei aqui para o evento. Pediram um resumo do meu texto e da minha fala, mas como eu não tinha um texto, porque é uma ideia muito nova nascendo a partir desse artigo, o que eu tenho nesse momento são algumas questões evocadas também pela provocação desse tema, né, das relações, desses movimentos que estão acontecendo, os movimentos sociais que estão acontecendo com esse vigor agora no Brasil, que relações isso tem com a arte. Então, eu trago aqui um pouco as questões que me vêm à cabeça e que, com certeza, não vou conseguir, nem pretendo respondê-las, mas pretendo aceitá-las como questão e continuar questionando-as mais. Aonde nos levam as noções de autoridade e poder? Como comprometem a nossa capacidade de autoria? Como nos constituem e são constituídos por nós nas poesias, imagens, formas, sons e corpo? Como se deixam ver na forma da arte? Que poder e autoridade nos permite criar as fronteiras do que é arte? O que é arte? Arte é mesmo o que eu e você chamamos de arte? Estou fazendo aqui uma paródia ao título do livro do crítico Frederico Moraes, que lançou esse livro, né? Arte é o que eu e você chamamos de arte, 801 definições em arte, em que ele traz uma coletânea de definições de arte dadas por artistas, por outros críticos, né? Arte, então, não tem configurações sociais? Tem funções? Arte individualista, individual, é território privado ou público? Artesanato é diferente de arte? No dia que eu estava escrevendo esse resumo, o Flamengo ganhou. Eu sou botafoguense. Mas eu moro ali do lado do palácio, eu não conseguia dormir, né? Porque era uma festa, um rojão, um negócio. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. O que eu tenho a ver com isso? E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na esplanada. A gente vai depois ouvir um pouco mais sobre essa frase. E eu mandei esse pequeno currículo. Esse pequeno currículo é um currículo história de vida. Ele tem duas situações, né? Eu como artista e eu como professora. E ele acontece normalmente assim. Eu estou indo abrir um crédito para comprar alguma coisa, estou num balcão público, enfim, estou fazendo aquelas fichas, né, que perguntam para a gente. Aí a pessoa pergunta assim: nome, Andréia, professora. De quê? De arte. Ah, mas é da universidade, né? Não, da escola. Ah, mas é no ensino médio, né? Não, no ensino fundamental. No médio também, mas, aliás, não é obrigatório, só no primeiro ano. Ah, acabou o diálogo. A outra é, Andréia, profissão, artista. Ah, acabou o diálogo. Então, assim, esse é um pouco o lugar que a gente fala, né? E eu gosto de trazer isso, porque, na verdade, eu estou na universidade há 4 anos, eu entrei em 2009, e trago na minha formação 15 anos de ensino básico. E eu tenho certeza absoluta que foi a bagagem das reflexões promovidas nesses 15 anos de ensino básico que me colocaram dentro da UFRJ. Porque, ao sentar e fazer aquela prova, né, era essa bagagem que eu trazia. Foi essa bagagem que me preparou para fazer a minha prova de seleção. E me lembro que, na minha arguição de memorial, uma das professoras da banca me perguntou assim, como se fosse uma espécie de desqualificação, dizendo, mas veja, professora, estamos olhando o seu memorial, você não tem experiência no ensino superior, você só tem experiência no ensino básico. Ao que eu lhe respondi, o que mais você quer de uma pessoa que vai preparar professores para o ensino básico? Isso era ótimo, eu só tinha experiência no ensino básico, eu posso falar de dentro do ensino básico.
Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar, até eu aqui vou ter um pouco de dificuldade, deixa eu ver se aumenta um pouco. A primeira coisa que me veio à mente quando eu recebi esse tema, como essa movimentação toda que está acontecendo nas ruas lida com a arte, me veio um pequeno texto que eu depositei, que é esse, no site do DCE da UFRJ, durante a greve de 2012, quando os nossos alunos, inclusive de pós-graduação, votaram a favor da paralisação. A UFRJ é uma universidade extremamente tradicional, foi a última a aderir à greve, infelizmente, porque quando ela dá a sua adesão, dá um peso ao movimento, porque ela é muito grande. Quando aderiu à greve, começou-se aquela discussão no SEG, no CEPEG, se ia mudar calendário, se não ia mudar calendário. A pós-graduação não pode mudar calendário. Não pode, porque tem prazos, porque tem CAPES, porque tem FAPERJ, porque não sei o quê, porque tem o ponto no currículo. Então, os alunos da pós-graduação votaram quase unanimemente a paralisação. E, uma vez paralisados, a pós-graduação teve que parar, porque é como já dizia o Raul Seixas no dia que a Terra parou, né? Se não tem aluno, não adianta o professor ir dar aula. E aí eu escrevi isso para eles, porque isso me trouxe... eu fiquei muito contente daqueles alunos terem votado a favor da paralisação, porque eu acho que a gente tem no Brasil desenvolvido uma teoria prática de convencimento das pessoas de que o ato político é babaquice. Que política não leva a nada, que política é não sei o quê, que o negócio é você se formar bem, ser um bom técnico, ir para o mercado de trabalho. E acho que a escola dá uma imensa cooperação nesse discurso. Acho que ela é um dos polos iniciais desse tipo de tese, né, que está convencendo a nossa sociedade. E eu deixo isso, então, para os meus alunos na página deles, em que eu digo o seguinte: gostaria de parabenizar os alunos da UFRJ que encamparam o recente embate de professores dos IFES com o governo federal em prol de um ensino público, gratuito, universal e laico. Após alguns anos de docência, nos quais venho ouvindo meus alunos referirem-se cada vez mais à política como uma prática vazia, falseada e falseadora, que escamoteia o verdadeiro valor do mérito pelo esforço pessoal, é com imenso prazer que assisto esses jovens retomarem seus lugares como sujeitos políticos. É preciso denunciar o discurso alienante produzido pelas correntes de pensamento neoliberalista que vem inculcando em nossos jovens, quer por sua força pretensamente hegemônica, quer pelos meios de comunicação, quer pela própria educação, a ideia de que o ato político constitui-se de mera politicagem, em sua acepção mais antiética e pejorativa, bem como denunciar, se não a alienação, a ingenuidade de se crer no mérito individual, como se tal não estivesse atrelado às articulações sociais e políticas dos sujeitos através das redes de relacionamento. Fico feliz em observar que nossos jovens dão se conta de que não é possível viver socialmente sem o ato político, camuflando juízos de valor, as escolhas e as decisões que se ocultam atrás da máscara de neutralidade do mérito, como se o valor de qualquer mérito fosse algo natural e não um valor humano, criado, gerado e sustentado em defesa de alguma tese. Por fim, é bom saber que, nos momentos decisórios, nos quais a discussão dos valores urge, com maior ou menor consciência, mais ou menos intuitivamente, nossos alunos respondem ao esvaziamento tecnocrático, evocando sua humanização e capacidade de compreender valores, de julgá-los, de debatê-los e de se posicionarem, como devem se posicionar os sujeitos humanos politicamente. É claro que aqui eu estou pensando sujeito político a partir do lugar que eu estudo, que é a retórica. Estou pensando sujeito político como Aristóteles pensava. Ora, se somos sujeitos que vivemos em polis, em cidades, em reunião, somos políticos. Somos sujeitos políticos. É uma condição porque nós somos sujeitos sociais. Ao sermos sujeitos sociais, a gente tem que estipular normas, regras.
A gente estipula regras em casa, com os nossos alunos, com os nossos professores. Criamos um código normativo, somos sujeitos políticos, estamos fazendo política. Porque normas são defesas de valores nos quais cremos. Acho, volta, que tudo isso... Opa, não quero. Acho que tudo isso nasce um pouco nos modos como a gente lida com o poder, né? As normas sociais, as negociações, elas são imbuídas de poder. Eu trouxe, então, 3 pequenos clipes para a gente pensar um pouco como essas relações de poder, como esse poder tem sido pensado e trabalhado no Brasil. Eu nasci dentro do regime militar, estudei dentro do regime militar e me formei no regime militar. Né, eu me formei na faculdade 1 ano antes da queda do regime militar. Há um discurso sobre o poder, sobre a ética, sobre as relações normativas, que eu conheço bem, porque é o discurso no qual eu vivi, é o discurso no qual eu me formei, não é o discurso que eu aprendi ou que eu estudei. Eu conheço ele. E eu trago aqui um clipe de uma banda de quando eu era jovem, eu já fui jovem, do Biquíni Cafadão, um tributo que eles fizeram, é um CD recente, 2001, mas é um CD chamado 80, em que eles fazem um tributo às músicas que eles acham mais bacanas da geração dos anos 80. Tá? Então, aqui eles estão cantando uma música que é dos Engenheiros do Havaí, em que eles colocam algumas questões sobre poder que me interessa muito compartilhar.
Esses caras são um pouco mais velhos que eu. E 20 anos depois, movem esse pessoal que a gente viu ali na plateia, para meu desgosto, como me moveram quando eu tinha 15 anos. Aos 15 anos, eu até corroborava essa tese. Hoje, ela me preocupa. Vamos dar uma olhada, né, na tese de poder que está aí por baixo, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Mentira. Eles dizem muita coisa, qualquer discurso de poder diz alguma coisa, e é muito fácil, se eu discordar da coisa dita, afirmar que eles não dizem nada. Né? Em retórica, isso é desqualificação. Eu escuto a sua opinião, discordo dela, e ao invés de estar fortalecida para debatê-la, eu digo, isso não significa nada. Acho que tem um risco. Se o discurso do poder é um discurso vigente, né, que está no poder em exercício, ao negar o discurso e desqualificá-lo, você se coloca à mercê dele, porque o cara não está incomodado com o problema de você achar que aquilo não é nada. É melhor para ele, se você não fizer oposição. Essa é uma das teses que eu acho que começou a ser forjada durante o período militar. O poder não é nada. O poder é tudo. A gente vai olhar isso um pouco adiante. Vocês veem que eu estou tremendo. Eu detesto ficar aqui assim na frente, por isso que eu digo que gosto mais de roda de botequim, mas tudo bem, vocês vão dar um desconto. Aí vem a segunda tese, né? Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Na Lira canta tudo que eu fiz, né? Os engenheiros do Havaí escreveram tudo que eu vi. Esquecer também é a solução mais fácil. Politicamente, eu acho que é uma das piores. Então, assim, a minha primeira posição política em relação ao poder é dizer, o que vocês estão dizendo não está com nada. A segunda é dizer, faz de conta que eu não vi o que eu vi. O fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinada. Qualquer discurso pode deixar a gente ignorante e fascinado se a gente não mergulhar no discurso e não resgatar a sua história. Ele vai dizer aqui, em algum momento, da força da história. A história se repete, mas a sua força deixa a história mal contada. É claro que a melhor maneira de escamotear uma tese é ocultar suas origens. A melhor maneira também de compreendê-la e resgatá-la é voltar no mergulho da sua história. A história de uma tese de poder, de conhecimento, ela está dada, ela faz parte da configuração da nossa cultura. Esquecer a história, deixá-la de lado, ou se simplesmente dar de ombros, a história é mal contada, paciência, também não sei se leva a muita coisa. Mas aqui tem uma coisa que me pega ainda mais, que é talvez o que mais me pegue na letra, né? Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Bem, eu resgatei essa música há pouco tempo, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, eu não pedi licença para fazer o doutorado do trabalho, eu fiz meu doutorado sem bolsa, porque eu trabalhava na época numa escola de elite, numa escola alemã no Rio de Janeiro, bastante poderosa, ganhando um salário bastante bom, bem melhor do que eu ganho na universidade, o que seria totalmente insano largar o trabalho para fazer o doutorado e ganhar uma bolsa da CNPq. Então, assim, era muito mais fácil eu tentar negociar minha carga horária, manter meu salário, que era bastante bom, me permitia ter uma empregada, que me ajudava em casa, pagar meus livros, né, e fazer a minha tese trabalhando. E nessa época, eu trabalhei lá 7 anos, né, comecei um pouco antes da minha tese, eu resgatei essa música porque o exercício do poder na escola alemã era um exercício que me incomodava, extremamente autoritário, né, e eu gostava de brincar, eu brincava com o meu coordenador, coincidentemente era da área de arte, era de música, então, assim, quando eu queria sacanear, eu chegava lá dizendo, eu presto atenção no que vocês dizem, mas vocês não dizem nada. E aí, ficava sacaneando com o meu coordenador, tentando escapar um pouco daquele poder autoritário.
É claro que eu só pude escapar do poder autoritário mesmo quando eu o enfrentei, né? E aí, quando ele diz assim, toda forma de conduta se transforma numa luta armada, me lembra um pouco Foucault, né, que pensa o poder, o micropoder, um pouco como tática e estratégia, um ataca, o outro se defende. Eu quero derrubar um pouco tudo isso e quero apresentar uma proposta, que é a proposta do Perelman. Lá estou eu nervosa, odeio ficar aqui assim. E que é a proposta que eu trabalho nesse artigo, né, Poder e Autoridade. O Perelman vai mergulhar na história, vai mergulhar no significado da linguística, né, que é o campo dele, a gente está estudando retórica, e vai dizer o seguinte, num estudo muito interessante, ele vai dizer o seguinte: o radical da palavra poder, como substantivo, é o mesmo radical do verbo poder. Poder se refere a quem pode. Poder é poder. Eu posso tomar essa água. Eu tenho o poder de levantar esse copo daqui, de abrir essa garrafa, despejar água e tomá-la. Em inglês, a gente usa can e may, não é? Can, assim, num sentido muito sutil, ele tem um significado muito ligado à competência quase concreta pela qual você pode fazer uma coisa. I can do it. Eu posso abrir essa garrafa. Eu não sou aleijada, eu tenho os braços, eu posso fazer isso sozinha, sem pedir ajuda. Eu tinha uma professora de inglês que brincava, ela dizia o seguinte: você chegou atrasado na sala de aula. Aí você bate e pergunta para a professora: please, teacher, can I? Né? Entrar atrasado. Aí ela responde: of course you can, but you may not. Competência para entrar dentro da sala, você pode, você tem as suas pernas, mas eu não lhe autorizo. Você não pode, você chegou atrasado. Né? Então, a noção de poder, ela está muito ligada à noção de autorização, que, para Perelman, está no radical da palavra autoridade. O poder, ele vai sempre ser exercido. Alguém sempre pode algo. Alguém pode, inclusive, quando eu digo assim, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, se tudo passa, talvez você passe por aqui, me faça esquecer tudo que eu fiz. Eu posso fazer isso. Eu posso esquecer. Eu posso ignorar o exercício de poder que está acontecendo. Né? Eu tenho o can, a possibilidade de fazer isso. E quando eu digo vou ignorar, eu posso. Eu também estou exercendo o meu poder. Me mantenha eu alienado numa discussão, mergulhe numa discussão, enfrente uma tese, aceite uma tese, esteja submetido a um exercício de poder que eu não quero, lute contra uma submissão de poder, imponha um poder autoritariamente a alguém que não quer. Em todas essas situações, eu estou exercendo poder. Né? Mesmo quando eu acho que estou me alienando. Até porque eu posso me alienar. É uma decisão minha. Poder é um ato. Toda decisão nossa é uma decisão de poder. O que acontece em termos de organização social, de polis ética, né? Desse ser político que Aristóteles propõe? E a gente tem que entender que isso que vai soar estranho, né? Porque Aristóteles não era um democrata, era um oligarca. Mas essa noção de autorização do poder, ela é uma noção muito democrática. Né? Ela vai funcionar enquanto a gente se mantém numa sociedade de formato político democrático. O que é autorização? Eu preciso me organizar politicamente, não é? Preciso estabelecer uma hierarquia, quem vai exercer o poder em cada área, como, quem vai dirigir, a quem se refere, quem representa os outros. E, para eu ter essa hierarquia, eu autorizo alguém. Eu autorizo. Eu vou lá, dou meu voto e autorizo o presidente a assumir esse papel executivo. Né?
eu autorizo o meu professor a exercer autoridade sobre mim ou não. Eu acho a maior graça quando o aluno diz assim, ai, mas os alunos hoje não respeitam, não me respeitam mais. Mas eles não têm que te respeitar. Ninguém tem que ser respeitado. Respeito, poder, é uma autorização. As pessoas me autorizam ou não, e aí eu tem todo um jogo de negociação para que alguém me autorize a representá-lo. Tá? Então, eu queria trazer um pouco essas duas noções, desmistificar um pouco a ideia do poder como exercício de uns sobre os outros e resgatar a ideia de poder como essa ideia, poder é poder fazer algo. Quando esse algo não é individual, porque eu posso tomar minha água sem pedir autorização para ninguém, quando essa necessidade de fazer é social, eu vou precisar da autorização das pessoas. A autorização é que me colocará no lugar de autoridade para exercer o poder. Tá? O que isso tem a ver com a autoria, né? Ao estar autorizado a ter poder, né, eu tenho a chance de criar. Eu tenho a liberdade de tomar decisões, de fazer ou não fazer, beber a água ou não beber a água. Eu estou autorizada, eu posso, portanto, eu crio as soluções. E essas soluções são absolutamente de autoria minha. Quero mostrar uma outra noção de poder que nasce um pouquinho depois. Mais sensual, mais brasileira e... Bom, né? Eu posso... Eu posso. Eu devia ter uns 16 anos. A gente se sentia cheia de poder. Eu posso, eu posso, eu posso. Essa mulherada, inclusive eu, entrava naquelas danceterias, vestida das maneiras mais estapafúrdias que vocês podem imaginar, poderosíssimas. Como eu vou ver acontecer de novo... E se tem, hein? Elas têm poder.
Eu vou parar, tá? Para a gente ganhar um tempo, porque a gente já viu a letra, né? Opa. O que eu observo? Né? E eu tenho uma trajetória de envolvimento político, sempre tive, desde comecei a militar politicamente na escola ainda contra o regime militar e continuei militando, votei no Lula, fiquei feliz quando ele ganhou, me arrependi 2 anos depois, não aprendi, votei na Dilma, me arrependi 1 ano depois, estou tentando politicamente exercer o meu direito de poder e de autorização sobre os sujeitos. E, igualmente, estou exercendo o meu direito de poder reconhecer decisões que eu acho que precisam ser ajustadas. Né? Parto do princípio que as normas que regulam uma sociedade, politicamente, não são naturais. Elas são criadas. Né? Elas nos conformam para um tipo de sociedade. A gente toma decisões, regula coisas, volta atrás, desfaz, decide de novo. Espero que vocês façam isso. A gente tem no Brasil uma concepção muito poderosa do poder. Há um poder abstrato, poderoso, inquestionável, metafísico, legitimado, que as pessoas dizem assim, mas como? Mas o diretor, mas o professor, mas o presidente. Né? Eu peguei um avião no Rio de Janeiro e, em 2012, vim para cá em todas as passeatas que houveram a favor dos IFES, né, em 2012. Infelizmente, esse ano, quando os movimentos começaram em junho no Rio de Janeiro, eu tive um sério problema de saúde familiar, tive que me deslocar do Rio de Janeiro, não pude participar de tantas atividades como eu gostaria, mas incentivei muito os meus alunos a fazê-lo. Discuti muito com meus alunos algumas estratégias culturais, não é? De controle, de luta de poder, a luta do poder de uma população inteira dizendo não dá, não faço, não obedeço, não vou fechar a rua, não vou pagar R$ 2,70 ou R$ 2,50, não é o ônibus, não vou pagar, assim, lutando contra o poder autorizado, né, previamente autorizado, que insiste em não negociar essas regras, e aí eu vejo estratégias incríveis, como a criação dos vândalos. Né? Tem uma amiga, uma aluna muito inteligente no DCE, que postou uma coisa no meu Facebook que eu achei uma gracinha, ela dizia assim, poxa, Andréia, se a gente tirar a palavra vândalos do dicionário brasileiro, os jornalistas da Globo não vão mais conseguir fazer reportagem. O vocabulário dele se resume à palavra vândalos. Maneira simplista de enxergar o problema que está acontecendo politicamente no nosso país. Bem, o que isso tem a ver com a arte? A gente tem campos de atuação, né? A gente tem possibilidades. Né? Eu milito politicamente. É uma possibilidade de campo de atuação política. Eu pesquiso, eu escrevo, eu coloco nos meus textos, né, opiniões políticas claras e acho que é honesto com quem compartilha meus textos, minhas ideias, saber exatamente o lugar de onde eu falo. Mas eu tenho uma estratégia, gente, da arte, que ela é muito mais efetiva. A arte ela vai me permitir viver politicamente de maneira estésica, né? De maneira estética. E o que a estesia e a estética nos permitem? Elas nos permitem vivenciar, né, politicamente uma coisa. Não é só explicar ou pensar, é promover modos de sensibilização e de vivência. É dar a ver o que está se passando num determinado momento. Eu não trouxe fotos aqui, talvez eu tenha no meu computador, eu não sei se vocês acompanharam, porque eu divulguei muito isso nas redes sociais em
2012, eu já não tenho mais essas pastas aqui. Em 2012, quando a gente estava no auge da greve lá na UFRJ, a minha decisão e a dos meus alunos foi fazer, infelizmente eu não tenho e não sei por que não lembrei de trazer. A minha decisão foi organizar com os meus alunos uma série de trabalhos de arte, de intervenção urbana, que dessem à população a dimensão do que estava acontecendo. Era preciso mostrar a situação que a gente estava vivendo para que aquilo pudesse ser sentido. Então, o primeiro trabalho que a gente fez, e talvez o mais que ficou mais notório durante as movimentações, foi inspirado num trabalho da Lígia Clark, de movimentação, que a gente criou uma rede que a gente chamou Aquilo que nos move. Nós compramos 300 metros de pano branco, né, lineares, fizemos uma tira de 300 metros de pano e fizemos o abraço à universidade, ao campus da Praia Vermelha. Tivemos a participação de quase 600 estudantes, chamamos os alunos da UF, da UFRJ, da UERJ, além de professores, todos vieram. Pegamos aqueles 300 metros de pano, embrulhamos o campus inteiro do lado de fora, amarramos e, num segundo momento, convidamos a população que estava passando. O campus da Praia Vermelha está num lugar muito privilegiado do Rio de Janeiro, porque ele corta o trânsito no coração dele. A gente para o trânsito ali, você ferra a cidade inteira. Então, assim, tem uma circulação enorme, convidamos as pessoas, distribuímos pilôs e giz de cera, a escreverem a concepção que elas tinham de educação naquele pano. E o pano foi todo escrito, desenhado, com concepções sobre educação, o que a população esperava sobre educação. Depois, a exemplo do móvel da Lígia Clark, nós cortamos buracos. E, durante as passeatas no Rio de Janeiro, nós vestíamos esse pano e íamos na passeata, eram 300 metros, até teve um dia que eu me machuquei bem, porque alguém acelerou a passada, eu caí com aquilo no pescoço, eu não tinha pensado, mas durante todas as passeatas isso estava lá. Era incrível, porque você via aquela urba de pessoas, a média na passeata era de 3.000 a 5.000 pessoas, então a gente está dizendo que 10% da área geográfica estava coberta por uma imensa faixa branca que caminhava no meio, com dizeres que nasciam não só dos nossos desejos sobre educação, mas de toda a população que a gente convidou a escrever, e isso foi filmado, isso aparecia, isso dava uma visibilidade na televisão imensa. Essa visibilidade, esse estado estético, é algo que só a arte pode dar. Nada do que nós disséssemos para aquelas pessoas que estavam passando se equipararia em termos de sentido de pertencimento, de exercício de poder, de perceber que tem um poder sobre a educação que se quer para os seus filhos, sobre o que se quer fazer dessa sociedade, do que aquele pano tinha. Né? Assim, as pessoas... A gente, quando passava na rua, as pessoas desciam quando era horário de almoço, ou fim de tarde, muitas das passeatas pegava a hora do final do dia, do rush, as pessoas desciam e pediam para trocar de lugar com a gente. Tinha também essa coisa interessante da arte, que eu acho que aparece nas Frenéticas e aparece ali na Anitta, quando ela canta As Poderosas, que é o prazer. Né? Aquilo assim, era uma brincadeira andar com aquele pano. A gente ia passando na rua, os moradores de rua, os sem-tetos, as crianças de rua, vinham correndo. Tem um monte de foto das crianças dentro desse pano, elas achavam o máximo. Tá andando dentro daquela grande vestimenta. Né? Tinha uma coisa de ludicidade, de prazer, que eu vejo, por exemplo, nas Frenéticas, que eu vejo na Anitta, né? Que eu também acho que é um exercício de poder que o artista tem obrigação olha, vamos falar de autoritarismo, de quase impor para essa sociedade. Né? A sociedade neoliberal ela é muito pesada. Né?
Estudar tem que cansar, a escola tem que dar trabalho, se você não sofrer, você não aprendeu, se você não fizer 30 exercícios de matemática, você... Se for com prazer, não é sério. Sério não é mesmo, porque é divertido, você dá risada. A questão não é não ser sério. A questão é que pode ser com prazer e ter a mesma carga de apreensão, ou até uma carga de apreensão melhor do que só uma reflexão teórico-mental. É claro, eu não vou aqui nem defender isso, porque são tantos autores, até Kant, né, o mais clássico e careta deles, que já se colocaram tão maravilhosamente bem a respeito disso, não é? Dewey, para a gente ficar aí na interface do campo do pensamento artístico, cultural e da educação. Quem sou eu para defender o valor da experiência estética? Né? Basta a gente ler Dewey, não tenho muito a acrescentar. Mas a arte vai acrescentar isso. Um outro trabalho muito interessante que surgiu na época, partiu de uma colega da filosofia, não, da psicologia. Olha que legal, eu estava lendo um livro do professor Quimiano Sacristã, que eu gosto muito, se chama A Invenção do Aluno. Então, eu estava estudando aquele livro, porque, inclusive, eu uso nesse artigo, Autoridade e Poder, e eu cheguei na universidade com esse livro na mão, e a Ângela olhou para mim e falou, pô, que interessante, que título bacana, o que é? Aí falei um pouco qual era a proposta do Sacristã, que nem precisa falar, né? O nome já diz, a invenção do aluno, estudar sociologicamente como nasce essa categoria, onde se inventou a ideia de aluno e que aluno tem que ter determinados comportamentos e tal. Aí ela achou interessantíssimo, olhou para mim e falou assim, você sabe o que me lembra esse título? Aquele quadro, Ceci n'est pas une pipe, aquele quadro. Digo, pô, perfeito. E ela fez um trabalho com os alunos, que a gente expôs ali no centro do Rio de Janeiro, ao lado de onde Dom Pedro I casou, como é, onde tem o Paço das Artes, do Palácio do Paço das Artes, que era o seguinte, isso não é um estudante, isso não é um aluno, né? Ceci n'est pas une pipe, isso não é um aluno. Então, ela fez um trabalho com os alunos de pedagogia, que eu achei o máximo, ela levou uma maquininha fotográfica, assim, vagabundinha, tirou fotinho de rosto, fotinho assim, 3x4, então o trabalho era, e cada aluno tinha que escrever um pequeno texto de quem ele era, no máximo 20 linhas, como ele se definiria, um texto assim com um recorte mais poético. E aí eles montaram a foto com o DRE de matrícula do aluno. O título sempre era Isto não é um aluno, então tinha, sabe, feito foto de presídio, que vem o cara com a data que ele foi preso, então vinha a foto com o DRE do aluno, e embaixo o discurso dele de pertencimento sobre si próprio. Quem ele era? Ele não era aquele DRE nem aquela foto. Né? O impacto que isso tem é tão poderoso que eu penso assim, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso próprio compromisso individual, com o nosso próprio senso de autoria. Né? Quando o Biquíni Cavadão escolhe essa música do Engenheiro do Havaí para cantar, ele está configurando um valor cultural para toda uma juventude que estava ali pulando freneticamente. Ele faz isso de um modo artístico, estésico, sinestésico, estético. As formas estéticas são tão fortes, elas nos comovem, elas movem o âmbito orgânico, intelectual e da paixão. Às vezes, elas nos tomam e a gente repete sem conseguir parar para pensar, criticar e questionar. Não é? Eu, muito tempo, cantei essa música, Toda Forma de Poder, como uma grande música que criticava o poder. Levei quase 50 anos para me dar conta que ela é uma música que favorece o exercício do poder autoritário, porque convence as pessoas de que elas têm que ser alienadas. Esteticamente, essa música me pegava super. E, esteticamente, eu escutava a Anitta e dava risada, dizendo, gente, o que é isso? Olha aí o que é a indústria cultural, que merda, olha esse negócio fazendo sucesso.
Aí, quando eu comecei, foi simultâneo, a criticar toda a forma de poder, eu me lembrei da música da Anitta, fui ver o clipe. Gente, desculpa, pode deixar tocar. Elas são poderosas, sensuais, sinestéticas, e exercem o poder de uma forma que eu gostaria de ver meus alunos exercerem. O poder de um lugar simples, o poder daquele sujeito que afirma, eu posso, então eu faço. Porém, me coloco no meu papel de professora, de educadora, como eu penso isso hoje, quando eu estou com os meus alunos, o que eu penso, sobretudo, qualquer arte possível, né, emitindo qualquer valor a respeito da sociedade. Eu também não vou defender aqui que a arte está intrinsecamente ligada à existência concreta e simbólica dos sujeitos, porque isso é óbvio. Ela não é individual. É qualquer forma de arte possível. Eu posso expressar qualquer tipo de valor, né? Então, eu acho que a única responsabilidade que talvez nos caiba, conhecendo a força do produto artístico, é não nos alijarmos do compromisso crítico, de olhar e reolhar e examinar o nosso valor. Quais são os meus valores? Eu acho mesmo que esse bando de jovens são vândalos? Eu vou recriminá-los, ou eu vou ancorá-los, ou eu vou questioná-los? Eu acho mesmo que é um absurdo a população não querer pagar mais 50 centavos para o ônibus. Né? O lugar da onde eu posso falar é o lugar de uma consciência cada vez maior, e não é uma consciência externa, não é uma consciência sobre a política, é uma consciência sobre mim. É eu me entender dentro desse jogo de valores, eu ser capaz de fazer as minhas opções. Isso eu endosso, isso não, isso eu critico, isso eu abraço, essa ideia eu vendo, essa ideia eu descarto, de maneira cada vez mais consciente, para poder fazer, assinar embaixo do que eu faço, para eu poder ter autoria. Assino embaixo do que eu faço, assino embaixo de todas as vezes que vim a Brasília, assino embaixo de todas as vezes que a gente colocou o Isso Aqui Nos Une na rua, assino embaixo do trabalho que a Ângela fez, do Ce n'est pas un étudiant, com os alunos dela, né? Está em conjunção com os meus valores. Né? Não assino mais embaixo da música toda a forma de poder. Ainda que eu goste muito da melodia, eu escuto a música, eu gosto de dançar ela, mas a letra já não me convém mais, tá? Só para fechar, já passei aqui 5 minutos. Eu não trouxe, mas era uma música que eu gostaria também de ter compartilhado com vocês, eu sabia que não daria tempo, é a Bienal, do Zé Cabaleiro e do... Ai, meu Deus, adoro ele, o que fez a Vorrai, do Zé Ramalho, obrigada, do Zé Ramalho e do Zé Cabaleiro. Se vocês não conhecem ainda, entrem no YouTube para escutar, chama Bienal. É uma música muito engraçada, em que ele faz uma obra de arte contemporânea, com pelos de pentelho de um velho armênio, com asas de barata e não sei o quê, e vai expor na Bienal e leva a mãe dele para ver. E aí ele vai explicando a obra, e a mãe dele diz assim, meu filho, isso é a coisa mais feia que eu já vi, isso é mais feio que o cu da Gia. E aí ele explica para a mãe dele que, para ela entender a densidade daquela obra, ela tem no mínimo que ler o 2º caderno. Eu, então, convido todo mundo a pensar, né, um pouco a dimensão conceitual que a arte tem ganhado na contemporaneidade, que pode se afastar demais das relações estéticas e sinestésicas, e não que seja certo nem errado, é um caminho para a arte, mas pensar realmente se é isso, se é só isso. Né? A arte conceitual ela é uma arte muito metalinguística, muito do diálogo do artista com o artista. Né, muito linguística, na verdade. Né? Ela se apoia muito na linguagem e no conceito, seja na linguagem como técnica, tecnologia de construção da obra, seja na linguagem como semântica e significado do que ela constrói. Ela abre um pouco mão da experiência estética. Né? Eu acho que um diálogo
que rompa um pouco as fronteiras da Bienal, um diálogo com pessoas que não precisam ler o segundo caderno para compartilhar daquele tipo de arte, ela tem que ser um pouco mais dionisíaca, um pouco mais estética, um pouco mais corporal. Ela tem que ser um pouco mais Anitta com as Poderosas e um pouco menos Biquíni Cavadão com toda a forma de poder. Né? Talvez a gente possa pensar na contemporaneidade um pouco isso, né? A perda do caminho estético, a que isso convém, ao que isso responde. Por que a gente abriu mão do caminho estético? Por que tudo que é sinestésico a gente diz, é artesanato, é manual, mas isso não é arte? Meus alunos dizem, isso é até artístico, mas não é arte. Aí eu fico sacaneando com eles, pondo na parede, mas define para mim o que é artístico, eu não estou entendendo, seja mais claro, eu fico jogando no muro para ele perceber a cilada desse tipo de hierarquização que a gente faz. A quem interessa descredenciar tudo que é dionisíaco, tudo que é possibilidade estética de aproximação com as pessoas. Por que a gente está abrindo mão tão facilmente disso? Por que a gente está tão racional? Por que a gente está tão Leonardo da Vinci? Tanto precisando escrever tratado de artes plásticas para se sentir acadêmico, porque se não tiver um tratado que explique a teoria da luz, da cor, a gente não é artista, a gente é só artesão. E, por fim, que a gente pense um pouco, né? Eu não nasci na Dinamarca, eu não nasci em Portugal, de onde vai minha família, eu não nasci nos Estados Unidos, eu nasci no Brasil. A origem do meu país denuncia algumas formas artísticas. Entre elas, a que me parece mais forte, que é a cerâmica. Essa é uma tradição, né, deste pedaço, deste continente, trabalhar com a cerâmica. A produção têxtil artesanal, né, as tramas, os tecidos, o uso das cores na arte plumária. Por que caramba a gente entra na universidade e ensina os nossos alunos a estudarem história da arte a partir da pré-história de Lacan e de Altamira? E por que caramba a gente ensina aos nossos alunos desenho de perspectiva artística, desenho de observação, abstração, teoria das cores segundo Goethe, segundo Israel Pedrosa? Veja, não estou desqualificando nenhum desses autores. Na verdade, eu estou citando porque eu os conheço e gosto e estudo e também faço arte e também uso eles como suporte para o meu próprio exercício. Tá? Mas a minha pergunta é, por que eles e não cerâmica? Por que a gente entra na escola e diz, vamos aprender um pouco de artesanato? Olha, os ceramistas brasileiros, é o artesanato. Por que caramba os ceramistas brasileiros fazem artesanato e Leonardo da Vinci faz arte? Artesanato, minha filha. Ele ganhava dinheiro para fazer aquilo, é artesanato. Contratava, encomendava, ele ia lá, fazia seu retrato, você punha na sala. Por que ele não é artesanato? Não tem um sentido simbólico. Não tem. Eu olho hoje, porque eu não encomendei e não comprei, e acho que tem um sentido simbólico para mim. Ele vendeu, que nem o meu artesão aqui vende. A família lá encomendou, queria um retrato, ele fez. A igreja pediu, queria uma Santa Ceia, ele colocou. Por que ele não é artesanato? E o mestre Vitalino é artesanato? Vamos repensar tudo isso, né? Vamos nos apropriar um pouco mais do que é da nossa origem. Vamos desfrutar um pouco mais dessa sensualidade bonita que esse nosso povo traz, gente. Olha esse negócio da Anitta, que legal. Muito mais legal do que a escola de samba do Rio de Janeiro. Sensualidade ali, do morro, da comunidade. Essa menina está dançando o que se dança nos bailes funks no meio do morro. É a história do nosso povo, é assim que dança. Ai, que vulgar, o nosso povo é vulgar, sempre foi. Na origem, andava pelado. Tá? Então, é assim que eu, enfim, quero deixar a minha contribuição assim, um pouco desamarrada, como eu falei para vocês, porque são ideias novas, mas que fica aí, tá bom?